Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, o senador Humberto Costa acaba de deixar a tribuna, gentilmente me concedeu uma parte, mas premido pelo tempo, não pôde ouvir todos os meus contra-argumentos àquilo que o senador Humberto defendia no plenário. Primeiro, retomar a origem dessa discussão. Houve ou não crime de responsabilidade? A opinião de alguns juristas é que sim, o crime de responsabilidade se caracteriza com a edição de decretos de suplementação orçamentária sem a devida autorização legislativa. Na opinião de muitos, e nesta linha de pensamento eu me enfileiro, há sim crime de responsabilidade. Se é competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, consequentemente, a Lei Anual Orçamentária, não pode o Poder Executivo, sem a indispensável autorização do Legislativo, suplementar a lei, suplementar o orçamento. E o argumento que resta é um argumento raso, é um argumento pobre, é um argumento fraco. Ah, não, mas todos os outros governos fizeram as chamadas pedaladas. E eu não estou aqui sequer tratando de pedalada. O que eu estou me referindo é que nenhum outro governo na história recente do Brasil fez decreto de suplementação orçamentária sem a autorização do Parlamento, sem a autorização legislativa. E na ausência desta autorização, eu repito e insisto, crime de responsabilidade na veia. Muitos prefeitos do Brasil, outros tantos governadores, já foram penalizados por suplementar os seus respectivos orçamentos sem autorização legislativa. Vamos dar até o benefício da dúvida e admitir que não há crime de responsabilidade nessa prática exclusiva do governo da presidente Dilma. Nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique, nem o presidente Sarney suplementaram o orçamento sem autorização do Congresso Nacional. Mas se há dúvida, quem tem que dirimir a dúvida é o Congresso Nacional, porque é este o juiz natural da causa. Não é o Supremo, não é o STJ, não é o juiz Sérgio Moro, só o Congresso pode ter essa dúvida e eu escuto com prazer o senador Aécio Neves. Grande líder Cássio Cunha Lima, em primeiro lugar, me permita cumprimentá-lo pela vossa recondução à condição de meu líder do PSDB nesta casa. Obviamente, essa unanimidade é fruto da clareza, da coragem e, sobretudo, do espírito público demonstrados por Vossa Excelência ao longo de todo esse último ano em que nos liderou e que fizeram de Vossa Excelência, sem favor algum, uma das figuras mais decisivas nos mais densos e sérios debates tratados no Senado Federal. Uma honra para mim, pessoalmente, poder continuar sendo seu liderado pelo próximo ano legislativo. E Vossa Excelência traz a discussão que hoje é observada com enorme atenção por brasileiros e brasileiras de todas as regiões do país. Vossa Excelência traz a discussão para o seu leito natural. Cada vez que ouvimos aqui lideranças do governo tentando tratar essa questão como um embate entre a Presidente da República e o Presidente da Câmara, cada vez que vemos a Presidente da República, ela própria, defender-se de acusações que jamais lhe foram feitas, quanto, por exemplo, a sua honorabilidade pessoal, mais distante nós estamos do essencial. O Brasil, senador Cássio Cunha Lima, senhoras e senhores senadores, demorou muito para, no seu arcabouço legal, constituir regras que devem ser respeitadas por todos, e em especial por aqueles que deveriam dar o exemplo, que são as mais altas autoridades da República. As acusações feitas à senhora Presidente da República nada dizem em relação à sua conduta pessoal. O que nós estamos aqui tratando é se houve ou não o cometimento de crime de responsabilidade. O Tribunal de Contas, por um lado, diz que sim, pela unanimidade
dos seus membros. Nós aqui aprendemos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que discutimos e votamos com a objeção ferrenha do Partido dos Trabalhadores, e isso é absolutamente claro, que os bancos públicos não podem financiar os seus controladores. Por outro lado, Vossa Excelência tem dado ênfase a essa questão, fere a Lei 1079, a autorização ou assinatura de decreto de suplementação orçamentária sem a prévia autorização do Congresso Nacional. É nesse leito, portanto, com serenidade, mas com muita clareza, que a discussão deve se dar. E, para não comprometer mais ainda o pronunciamento de Vossa Excelência, eu lembro, senador Cássio, que o tempo é o senhor sempre da razão. Nós, brasileiros, acompanhamos ao longo dos últimos meses uma defesa enfática do governo federal, feita pelo advogado-geral da União e pela própria presidente da República, dizendo que não havia cometido as chamadas pedaladas fiscais. A ênfase do governo era muito grande na sua contra-argumentação. O Tribunal de Contas considerou insuficientes aquelas argumentações e, por unanimidade, rejeita as contas da Presidente da República. Ontem, senador Cássio, nós ouvimos a Presidente da República reconhecer ela própria que cometeu, sim, as pedaladas, mas dizendo que as cometeu para pagar o Minha Casa Minha Vida. Em parte, fala a verdade a Presidente da República, mas nesse rompante de sincericídio seria adequado que ela complementasse a verdade e dissesse que não foi para pagar apenas o Minha Casa Minha Vida. Essa foi uma parte pouco representativa do volume de recursos gastos pelos bancos oficiais. Grande parte, ou a maior parte, não foi, como quer fazer crer a presidente, o ex-presidente Lula, que já afirmou isso algumas vezes, tão pouco para pagar o Minha Casa Minha Vida, senador Davi, como tão pouco para pagar o Bolsa Família. Essa foi a parte menor, menos expressiva das pedaladas. A maior parte foi para financiar, de forma subsidiada, através do PSI e do BNDES, as grandes empresas brasileiras. Essa é a questão, dentre outras, que deverá ser tratada pelo governo. A democracia permite o contraditório. A Presidente da República terá a oportunidade de apresentar a sua defesa, mas vamos nos ater àquilo que é essencial, porque se não for assim, senador Cássio, nós estaremos criando um salvo-conduto para os mandatários maiores do país. Não, o Presidente da República pode cometer crime de responsabilidade, pode afrontar a própria lei de responsabilidade, ou pode, por exemplo, cometer crime eleitoral, como investiga o TSE, porque é muito grave o afastamento de um Presidente da República. O grave é nós não compreendermos que o Brasil avançou, somos uma democracia sólida, onde as instituições funcionam e onde todos, repito para encerrar, em especial a Presidente da República, tem que cumprir a lei e tem que dar as explicações que dela cobram os cidadãos brasileiros. Senador Aécio Neves, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que peço que seja incorporado ao meu pronunciamento, como aproveito o ensejo para agradecer não apenas a Vossa Excelência, mas a toda a bancada do PSDB, que de forma muito generosa me reconduziu à liderança por mais um ano. Agradeço ao senador Antônio Anastasia, ao senador Flecha Ribeiro, ao senador Paulo Bauer, ao senador Dalírio, ao senador Aloysio, ao senador Serra, ao senador Álvaro Dias, a todos, enfim, que compõem a nossa bancada, pelo gesto de generosidade política, de fraternidade na relação, de me reconduzir por mais um ano nessa árdua, mais honrosa tarefa de liderar o PSDB no Senado Federal. E dizer também que, quando a presidente tenta fazer um enfrentamento com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também já não poderia estar presidindo a Câmara dos Deputados, já deveria ter sido afastado, é aquela sensação muito ruim do sujo que fala do mal lavado, como se o fato de ter cometido crime de responsabilidade, e o crime é muito caracterizado com os decretos de suplementação orçamentária, não há como fugir desta realidade. É cabal a prova dos decretos que sequer foram numerados, ferindo a lei orçamentária em desrespeito à Constituição Federal no seu artigo 85, como também à Lei 1079. Então, não há dúvida quanto a isso. E aí, novamente, a presidente tenta desviar o assunto, dizendo que é uma mulher honesta, que não tem conta na Suíça, que não roubou.
Não está sendo discutido isso. E eu peço mais um minuto, senhor presidente, para concluir a fala. Apenas mais um minuto que eu concluo a fala. O tempo vai expirar. Então, não está se discutindo se a presidente Dilma tem conta na Suíça, se ela roubou ou se ela é desonesta. Não. Vamos trazer o debate para o seu devido lugar. O que está sendo discutido é se a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ao suplementar o orçamento sem autorização legislativa. E nenhum outro presidente, repito, nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique Cardoso, nem o presidente Sarney, nem o presidente Collor, nem o presidente Itamar, suplementaram o orçamento sem autorização legislativa, porque esta é uma prática de crime de responsabilidade. Então, o que está sendo discutido é isso. E aí se desvia o foco da atenção ou do debate para tentar fazer uma falsa disputa entre a presidente Dilma e o presidente Eduardo Cunha, que deve responder pelos seus atos, que já não tem, na nossa visão, condições de continuar como presidente da Câmara. É essa a situação grave que o Brasil vive. E esse é o momento em que se exige de todos nós muita firmeza, responsabilidade, altivez, coragem, para que nós possamos fazer essa discussão com a solidez que as instituições brasileiras possuem hoje e com a certeza de que a nossa democracia sobreviverá a tudo isso e que a República sairá maior de todo esse episódio triste da nossa história. Então, senhor presidente, continuaremos defendendo o funcionamento pleno das instituições, o respeito à sociedade, o respeito à lei e, sobretudo, a observância absoluta da nossa Constituição, que foi desrespeitada pela presidente Dilma Rousseff com os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, o que é crime de responsabilidade na veia. E cometer crime de responsabilidade é, sim, motivo de afastamento da presidente da República, como reza e determina a nossa Constituição.